Oi gente, aqui é a Gabi do Fórmula do Hostel e o tema de hoje é um dos assuntos mais cobiçados no nosso Instagram, onde vocês mandam muitas perguntas querendo entender mais, sobre esse universo que é formar uma equipe, ter pessoas, colaboradores, funcionários que vão te ajudar a desempenhar o seu serviço, que vão estar te acompanhando aí na rotina. Esse assunto é super importante, principalmente para as pessoas que estão passando por essa fase de transição, de sair dessa creche, hospedagem informal para uma creche hospedagem profissional. E aí acabam surgindo muitas dúvidas e inseguranças. Será que eu preciso contratar um funcionário? Qual é o momento ideal para eu contratar um funcionário para minha empresa? Será que eu tenho condições de pagar por um funcionário? E, gente, a verdade é que tanto ter uma equipe quanto ser a sua própria equipe é desafiador. Então, cada situação tem seu ônus e seu bônus. Uma empresa, como a gente sabe, é dividida em setores. A gente tem o setor financeiro, o setor operacional, o marketing, uma série de áreas aí que a gente tem que gerenciar. E quando você é sua própria equipe, a verdade é que você é um faz tudo, Você que tá aí no Instagram postando, você que é o comercial, fala com o cliente, você que limpa, o seu espaço, que faz toda essa limpeza, você é o faxineiro, você é tudo. Então você acaba fazendo muito parte do operacional e alocando muito o seu tempo especificamente para essas operações do dia. E o seu serviço acaba por depender muito de você, Quando você tem uma equipe, você acaba ficando mais do lado estratégico. Você acaba ficando mais na parte de gerenciar tanto as pessoas quanto outras questões da empresa. E você tem mais tempo para pensar de forma estratégica, para pensar na frente, como é que sua empresa ela pode fazer para crescer mais, para arrecadar mais, para melhorar o seu serviço. Então, de um lado, a gente acaba tendo uma sobrecarga, de atividades e do outro, a gente acaba tendo uma função de responsabilidade enorme, onde a gente tem que estar lidando o tempo todo com pessoas, E a gente que é acostumado a lidar com doguinhos esquece que lidar com gente também é super difícil e a gente tem que desenvolver habilidades, o que a gente chama de soft skills, para conseguir extrair o melhor dessas pessoas, e fazer também com que elas se sintam confortáveis aí de trabalhar na sua empresa para conseguir garantir um serviço bacana. Mas, gente, nada de contratar pessoas e acabar fazendo as mesmas coisas que você fazia. Continuar no operacional da sua empresa ou continuar com a mesma carga, E isso não trazer resultado, não impactar diretamente na qualidade do seu serviço, não te dar mais tempo para pensar de forma estratégica na sua empresa. E esse é um dos motivos pelo qual ter uma equipe é super importante. Como eu falei, você tem mais tempo para estar pensando em questões que vão te fazer crescer, que vão fazer com que você melhore o seu serviço, que você tenha mais clientes, que você tenha um atendimento melhor e, consequentemente, que você lucre mais. Então, quando a gente gasta muito tempo no operacional fazendo atividades repetidas, por exemplo, limpar um ambiente em que os cães eles sujaram. Se a gente está alocando muito tempo fazendo isso, a gente está deixando de pensar em como diminuir o custo com produtos de limpeza, como fazer um atendimento melhor para conseguir dar conta de todas aquelas demandas que tem no WhatsApp, aquela quantidade de tutores querendo falar com você e você sem conseguir responder porque você está limpando o chão do seu daycare. Não que limpar o chão tenha algum problema, mas você, como dono da empresa, tem que ter mais tempo para realmente conseguir melhorar os processos e fazer com que você tenha mais resultados. E um funcionário vai conseguir te ajudar muito nisso. Um dos pontos que eu acho que mais impacta negativamente pelo fato de você não ter uma equipe é que você fica simplesmente exausta, Eu passei por isso e vejo muitas hospedagens domiciliares, hospedagens informais e creche também passando por esse processo de burnout, de exaustão. Por quê? A gente sabe que hotel de cachorro funciona todos os dias do ano, Feriado, dia útil, não tem tempo ruim. Então imagine você que tem que estar de 7 horas da manhã de pé para receber cachorro da creche, para dar alimentação, para limpar os cachorros, para limpar o ambiente. Às vezes você não tem tempo nem para comer, Às vezes você mal toma banho, você tá ali ligado no 220, dorme com os cachorros, E aí na hora de dormir, tá cheio de cachorro, às vezes o cachorro late a noite toda, ou então tá no momento mais sensível ali, não consegue dormir, ou quer brincar a noite toda, você não consegue ter sua noite de sono, e no outro dia o que é que acontece? 7 horas da manhã, tá você lá de novo, recebendo mais cachorro.
Então vira uma bola de neve, você não tem tempo para descansar. Muitas pessoas que trabalham informal também não tiram férias ou um dia na semana para descansar, né? Então você não tem escala. Você mora no trabalho, você trabalha o tempo todo e você não tem vida social, e isso acaba impactando tanto sua saúde física, você não consegue nem ir no médico, né? Quem é que vai ficar com os cachorros se você sair? Tanto sua saúde física quanto a sua saúde mental, né? Você não consegue ter vida social, você não sai com ninguém, você não vê ninguém, você só vê cachorro. Então, assim, isso não traz bons resultados. Inclusive, eu já vi muita creche, hospedagem fechando, né? Fechando assim, nem chegaram a abrir um CNPJ. Começaram nesse ritmo aí de hospedagem domiciliar. Foram. Chegou um momento em que a pessoa viu que não vale a pena abdicar da sua vida pra estar ali trabalhando, né? Obviamente que isso de forma temporária, como eu passei, foi algo que me ajudou muito a crescer, a ter experiência, né? A investir pouco dinheiro no início, por exemplo, a fazer um MVP, né? Ou seja, testar ali meu serviço para ver como é que o mercado absorvia. Então existem também esses pontos positivos do outro lado. Mas quando a gente pensa, né, a longo prazo, que eu acredito que é assim que nós, como empreendedores, devemos pensar, isso não se sustenta, né? Pelo menos assim, pelo que eu observo as pessoas, eu tenho amigas já que tiveram hospedagem domiciliar e depois partiram para outros negócios, muitas vezes até continuam na área pet, mas é algo que acaba sendo insustentável. Como eu falei, não vale a pena, né, de você abdicar, passar 24 horas do ano inteiro trabalhando, não vale o dinheiro aí que você pode ganhar com isso. E, consequentemente, o que é que acontece? A qualidade do seu serviço aumenta. Uma das coisas que eu sempre falo é que na creche a gente quer oferecer o quê? Bem-estar para os cachorros, para que eles passem um ótimo tempo no nosso espaço, que eles se divirtam, que eles saiam melhores do que eles entraram, né? Então a gente tem que oferecer esse bem-estar para eles. Como é que eu vou conseguir oferecer bem-estar para um grupo de cães, né? Para esses cães individualmente também, se eu não garanto meu próprio bem-estar? Então, se eu não durmo direito, se eu não como direito, né? Porque quem trabalha com hospedagem domiciliar sabe que a gente às vezes não tem tempo nem para comer, nem para preparar a nossa comida. Então realmente é um ritmo muito acelerado. Então, se você não faz as suas atividades básicas, né? Você não tem o seu bem-estar, você não tá com a saúde mental boa, porque você não sai nem da sua casa, você vive aí trancado dentro de casa, né? No seu trabalho o dia inteiro. Como é que eu vou conseguir garantir o bem-estar para aqueles cães? A gente fica mais impaciente, óbvio. Como é que você passou a noite toda dormindo com um cachorro que chorou a noite toda e no outro dia você acorda e tem que receber mais cliente, e tem que receber mais cachorro, e tem que botar comida para cachorro? Então, com certeza, isso impacta na sua qualidade de serviço. Então, por exemplo, aqui no hostel, 7 horas chega uma monitora, 9 horas chega outra, daqui a pouco chega a estagiária de 1 hora, e essas pessoas vão chegando, vão indo embora, né? Passam 8 horas no máximo aqui no nosso espaço. À noite chega uma plantonista, a plantonista fica de 7 até as 7 da manhã, mas de 7 da manhã, por mais que ela tenha se dedicado, né? Por mais que ela tenha passado o tempo dando suporte emocional para aqueles cães que estão ali dormindo, por mais que ela tenha tido uma noite de sono ruim, que na verdade ela não tá ali para dormir, ela tá ali para dar apoio aos cães, para monitorar os cães, né, para garantir o conforto deles. Das 7 horas da manhã ela tá liberada para dormir, para relaxar. Então assim, as pessoas chegam aqui muito mais preparadas, muito mais dispostas, né, e conseguem dar 100% da sua energia pra gente fazer o que a gente quer, o que a gente promete para os tutores, né, que é garantir o bem-estar. E vamos imaginar, como eu falei, eu já descrevi várias atividades que você, como uma única pessoa, ou às vezes você até tem um sócio, seu marido, sua irmã, alguém que te ajuda, mesmo assim, é uma equipe muito pequena e aí você não consegue nem responder os clientes no seu WhatsApp, né? Quando você vê, tá acumulado lá um monte de mensagens, as pessoas reclamando, e você tem que fazer 1001 coisas ao mesmo tempo. Então, isso de fato impacta na qualidade do seu serviço, né? Quando a gente se tornou profissional, a qualidade do nosso serviço mudou muito. Como eu falei, tem gente que passa a noite com eles, vai para casa dormir, depois chega uma outra pessoa revigorada, né, para gastar a energia dos cães, para dar atenção aos cães. Antes eu pegava seguido, né, dormia com o cachorro, acordava, tinha mais cachorro e fazia aquilo. Então a gente que trabalha com cachorro tem que ter assim uma paciência do mundo. A gente tem que entender que aqueles cães, né, são seres amorais, porém sencientes. Então a gente não pode agir por emoção, a gente não pode ficar estressado e querer descontar no cachorro e ficar sem paciência, né, para tratar o cachorro da melhor maneira. Então nada melhor do que você não estar exausta, né, para fazer o serviço que você se propõe. E outra coisa, viu?
viu? Você tem o direito de ficar doente quando você tem uma equipe, né? Porque quando você é a única pessoa da equipe, você não pode nem adoecer, né? Tem aquele tutor ali que combinou a viagem com você, já tá tudo preparado, passagem comprada, tudo certinho pro tutor viajar. Se você cancelar, ele não tem onde deixar o cachorro e aí você fica doente. E aí, como é que faz? Já era, né? Tudo desmorona. Então, assim, quando eu era a única pessoa, se eu ficasse doente, lascou, porque não tinha mais ninguém pra me ajudar. E aí eu tinha uma série de hospedagens, creche marcado, e aí, enfim, ia tudo por água abaixo. Outra coisa que eu sempre tive em mente foi, sozinha eu conseguia, né, desempenhar atividades muito legais, eu consegui, né, desenvolver aí uma cartela de clientes bacana, eu consegui ter pessoas que ficavam satisfeitas com o meu serviço, uma quantidade boa de cães, né? Mas eu percebi que se eu tivesse pessoas do meu lado para me apoiar, para me ajudar, eu ia conseguir chegar a lugares muito mais altos, né? Como aconteceu. Hoje, se você for comparar, né, como era lá no começo, assim, é uma coisa completamente diferente. E no início, eu comecei a aumentar minha equipe primeiro com sociedade. Então, eu tive, né, primeiro os meus sócios e depois eu contratei funcionários. E nesse início, por exemplo, até da questão da sociedade, muita gente me questionava isso. Caramba, tu vai dividir a tua empresa com outras pessoas, tu podia ganhar mais dinheiro com isso, tu podia isso e aquilo. E na verdade aqui, com outras pessoas, eu consegui lucrar mais, eu consegui receber mais cachorros, eu consegui ter um serviço melhor. Então assim, tudo mudou. Da mesma forma de que quando eu fui contratar funcionários, muitas pessoas falavam, inclusive clientes, mas aí eu confio em tu, eu não confio nessas pessoas. Será que essas pessoas vão fazer tão bom quanto tu faz? Então assim, sempre tinha esses questionamentos, mas como eu falei, se você tem pessoas para te ajudar, você consegue ter tempo para pensar estrategicamente na sua empresa, você consegue melhorar processos, você consegue ter uma folga, né? Então ninguém fica ali exausto e isso impacta diretamente no seu serviço, no seu lucro, em tudo. Então, se eu não tivesse pensado em ter uma equipe tanto composta por sócios, tanto composta por funcionários, colaboradores, eu com certeza não estaria no patamar que a gente está hoje, né? Eu estaria muito menor, eu não teria crescido e ficaria ali, né, paradinha, porque uma única pessoa não consegue cuidar de 30, 35 cães no mesmo dia, atender, sei lá, 30, 40 clientes no dia, limpar um ambiente de 1.000 metros quadrados, fazer tudo isso, né? Eu só sou uma pessoa. Então, realmente, eu não teria crescido se eu não tivesse tido essa mentalidade de profissionalizar o meu negócio, ter funcionários. Então, gente, é como o princípio de Pareto. O que vai te trazer resultados, fazer com que você cresça, o que vai mais impactar, não é o que você faz ali no dia a dia, de, por exemplo, limpar o espaço do seu daycare. Então, você desprende aí 3 horas nisso, onde você poderia estar estruturando sua área comercial, fazendo sua gestão financeira para conseguir diminuir custos e aumentar seu lucro, elaborando procedimentos, pensar de forma estratégica como é que você pode melhorar o clima organizacional aí da sua empresa, como é que você pode estimular mais os seus funcionários, como é que você pode fazer aí uma campanha de marketing para angariar mais clientes. E isso que vai te trazer resultados, sabe? Isso do dia a dia, como eu falei, é importante, mas muitas vezes você pode pagar alguém para fazer isso por você. E essa pessoa pode, inclusive, entregar um melhor serviço, né? Por exemplo, você contratar aí uma faxineira que vai conseguir se dedicar bem, fazer uma limpeza melhor aí que você. Desde o momento que eu comecei a criar uma equipe, a ter colaboradores, né? Inclusive também treinar essas pessoas, né? Acompanhar essas pessoas, eu tive, assim, frutos enormes. O primeiro foi, eu consegui me operar, inclusive no ano novo. Eu precisava fazer uma cirurgia no meu útero que não era nada de urgência, mas era algo importante que eu precisava cuidar da minha saúde e que eu acabava sempre deixando para depois, porque eu simplesmente não tinha tempo, não tinha como parar, eu não poderia, porque se eu parasse, a minha empresa parava, eu parava de receber, eu deixava meus clientes na mão e aí ia acontecendo uma série de coisas que eu não queria que acontecesse. Então, creiam, no ano novo, eu simplesmente tinha uma equipe aqui que desempenhou um trabalho excelente, foi muito bacana, né? Ano novo, que é um momento de demanda altíssima, em que você fica ali bem ansiosa, receosa para que tudo aconteça bem. Eu consegui me operar, passei aí 15 dias sem trabalhar, tranquila em casa, repousando, né? Foi maravilha. E assim, eu realmente não sei como é que ia ser se eu não tivesse pessoas para me ajudar, para ficar aqui dando conta do rosto, enquanto eu precisava cuidar da minha saúde, que é super importante. Outra coisa que foi claro, assim, que impactou muito com a contratação, com essa formação de equipe, foi a quantidade de cães. Então, quando eu hospedava em apartamento,
momento, se eu chegasse a 8 cães, assim, já era too much, sabe? Era muito, eu já tava ali no auge, então eu realmente não conseguia dar conta de pegar 15, 20, 30 cachorros. E aí, nesse início, como eu era a única pessoa, todo o dinheiro que eu recebia vinha pra mim. E ainda tinha mais, eu não tinha custos, porque eu hospedava no apartamento da minha mãe, em que eu não pagava nada pra estar lá, né? E só aproveitava o ambiente pra conseguir ganhar ali meu dinheiro. E eu lembro que muita gente ficava, caramba, tem certeza que tu quer crescer, que tu quer contratar uma equipe, vai ser bem complicado, tu vai ter que pegar o teu dinheiro e dar pra outra pessoa, tu vai ter custo, né, de pagar funcionário. E é o que eu falei, quanto mais cachorro você tem, mais receita você vai ter, né? Então, assim, não necessariamente porque eu vou aumentar meus custos, eu vou perder mais, né? Porque da mesma forma que meus custos aumentaram, a minha receita também. Então, aí, obviamente que você tem que equacionar isso, mas a gente consegue ver que se você não é sozinho, se a sua equipe aumenta, consequentemente a quantidade de cães vão aumentar, a sua receita vai aumentar e o seu lucro vai aumentar se você souber fazer bem direitinho. Então vejamos, antes tava eu aqui sozinha, hospedando no máximo 8 cachorros, né? E depois eu tenho uma equipe de 11 pessoas, mais 2 sócios. E aí, com certeza, eu consigo, né, ter uma receita muito maior, por mais que os meus custos também sejam maiores. Mas, como eu falei no início do vídeo, nem tudo são flores, né? Então, assim, o fato de você ter uma equipe não quer dizer que vai resolver toda a sua vida e tudo vai ficar perfeito, porque você tem pessoas para fazer ali uma boa parte do serviço, do operacional. O seu desafio passa em você antes gerenciava cachorros, agora você vai gerenciar o quê? Pessoas. E como eu falei, gerenciar pessoas não é nada fácil, gente, não é nada fácil. Eu já passei por poucas e boas, fui aprendendo aí durante essa trajetória, fui investindo muito nessa questão de liderança, né, que a gente tem que amadurecer, que a gente tem que estudar para conseguir realmente aí guiar uma equipe e ter o resultado, porque como eu falei, não adianta você contratar pessoas, pagar pessoas se você não conseguir extrair delas, né, o melhor resultado, o melhor serviço, o maior engajamento com a creche, com a hospedagem, com o que elas têm, né, na verdade, que desempenhar. E um dos pontos que mais emperram você aí, empreendedor, que tá nessa fase aí de querer contratar funcionários, ou que já contratou um, mas que quer contratar mais, é o custo. Gente, a gente sabe que funcionário não é barato, né, que além do salário que eles recebem, existe uma série de encargos que a gente tem que pagar para esses funcionários. E a gente também tem freelancer, né, que ajuda muito também, porém que também tem um custo associado. Então, de fato, você vai ter que desprender aí uma boa grana, um bom dinheiro para estar conseguindo ter essas pessoas, né, no seu ambiente, te ajudando a crescer a sua empresa, a desempenhar o trabalho. A gente fica nessa de, eu não quero gastar, não quero investir, mas, gente, tempo é dinheiro. Então, se você não quer alocar o recurso, dinheiro, para contratar essas pessoas, para te darem um apoio, né, para elas estarem fazendo lá as tarefas básicas do dia a dia que tem que ter na creche, você vai estar dedicando mais tempo seu, porque alguém vai ter que fazer esses serviços, né? Então eu pergunto, até quando você vai aguentar fazer todos os serviços da sua empresa só para não pegar uma parte do seu dinheiro e investir em pessoas? Foi como eu falei, gente, chega uma hora que não vale a pena. Dinheiro por dinheiro não serve de nada se você não consegue nem sair de casa para gastar. É uma coisa linda, né? Você tá aí ganhando dinheiro sem querer ter custo, mas você não tem tempo pra nada. Como eu já falei, você chega a um nível de exaustão, você fica muito estressado, você não consegue dormir direito, você não consegue se alimentar direito, então não vale nem a pena. E, gente, sempre que vocês forem desprender dinheiro na sua empresa para investir em alguma coisa, seja ela, né, esses recursos, que no caso são os recursos humanos, são pessoas ali para impactar na sua empresa, você não tem que pensar no custo, você tem que pensar no retorno, né? No retorno que isso vai dar. Porque se eu soubesse que se eu investisse aqui, sei lá, 500 mil reais, mas eu vou conseguir em troca, sei lá, 2 milhões de reais, eu faço isso na hora, entendeu? Agora, se eu souber que eu vou investir 100 reais e não vou ganhar nada, então não importa muito o custo se o retorno é muito maior que ele. A gente foca, tem que pagar salário, tem que pagar isso. Pô, imagina, tu paga aí, sei lá, tem um custo fixo aí que eu sempre digo, mais ou menos, de um CLT, 2 mil reais, mas com essa pessoa a mais,
mais, sei lá, tu consegue ter mais 10 cachorros matriculados na creche. Teu ticket médio aí de creche é 350. 350 vezes 100, 3.500, pronto. Tu já ganhou aí R$ 1.500 botando a pessoa pra dentro. Gente, essa conta foi aleatória, mas é pra dizer pra vocês que não importa. O que importa é o quê? É o retorno. Se você acha que você vai contratar pessoas, contratar uma equipe e aí vai ficar de perna pra cima, sem fazer nada, no começo, com certeza, isso não vai acontecer, né? Você vai ralar muito aí pra conseguir treinar essas pessoas, pra conseguir passar pra essas pessoas o que você sabe, a forma que tem que ser. E, enfim, lidar com pessoas não é nada fácil. Realmente dá trabalho. Dá trabalho você selecionar uma equipe. Dá trabalho você treinar uma equipe. Dá trabalho você ter que demitir funcionário. Dá trabalho o funcionário não vir trabalhar e dar uma desculpa esfarrapada. Dá trabalho você apostar ali numa pessoa, contratar ela, gastar seu tempo, se dedicar e ver que aquela pessoa não tá tão compromissada com o serviço quanto você achou, né, lá no processo seletivo, e aí você tem frustração. Não é nada fácil e realmente dá muito trabalho. Mas aí você vai ter que escolher qual trabalho você quer ter, porque também dá muito trabalho você não dormir, você cuidar de cachorro 24 horas, você ficar exausta, você não tem tempo pra nada, você tem um monte de reclamação de cliente que você não responde ao WhatsApp, você não conseguir oferecer bem-estar pros cachorros na sua creche. Então a gente vai ter que escolher ou um ou outro. Eu prefiro escolher o trabalho de ter uma equipe, de crescer minha empresa e de melhorar os processos, de melhorar os serviços aqui no meu espaço. Outra dificuldade enorme que eu tive na hora de pensar em ter uma equipe é que, gente, eu não confio em ninguém. Eu sempre tive, assim, um senso de responsabilidade imensa, absurda, assim, de estar recebendo o cachorro de outra pessoa. Então, meu Deus do céu, tudo que acontece com esse cachorro tá sob a minha responsabilidade. E aí, comigo, eu consigo controlar, né? Eu me esforçava muito pra oferecer um serviço de qualidade, de ter a responsabilidade de dar comida do cachorro, de tratar o cachorro bem, de fazer isso e aquilo bem certinho. Porém, era muito difícil eu confiar em alguém. Meu Deus do céu, eu vou ter que contratar alguém pra deixar aqui com os cachorros que o tutor deixou comigo e não sei o quê. Então tinha toda aquela insegurança. Será que eu vou achar alguém que vai fazer o trabalho que eu faço? E às vezes você começa a se enganar e achar que você é a pessoa que faz melhor, que sabe mais, mas na verdade tudo isso que você adquiriu foi com a experiência, né? Então, assim, de fato, assim que você contrata alguém, vai ser muito difícil você contratar alguém que faça melhor que você, que faça mais rápido que você, que entenda mais que você. Por quê? Você que desenvolveu a experiência ao longo desse tempo, você que desenvolveu os procedimentos. Então, assim, quando o funcionário entra na sua empresa, é como se ele fosse um bebê que você tivesse que educar, que você tivesse que ter paciência para explicar como é que tudo acontece, acompanhar o desenvolvimento, né, daquele indivíduo. Então, de fato, não esperem que você vai conseguir contratar alguém que vai chegar e vai ser o seu gêmeo, vai fazer exatamente como você faz, da forma que você faz, assim. Lá quando você começou, você também não conseguia fazer assim. Então teve tempo, teve amadurecimento. E eu vou dizer, provavelmente tem pessoas que vão fazer muito melhor que você. Por exemplo, desde que a gente contratou uma pessoa para fazer a limpeza, a limpeza daqui é muito melhor. Porque a gente contratou uma pessoa que ao longo da vida trabalhou e se dedicou a esse serviço de limpeza. Então tem muita experiência, é uma pessoa que sabe limpar bem melhor que eu, né? E isso trouxe um resultado muito melhor. Da mesma forma em que a gente tem uma série de objeções e inseguranças na hora de pensar em ter uma equipe, em aumentar a quantidade de colaboradores, muitas vezes quando a gente sente ali o gostinho do que é ter um funcionário, ter um colaborador que vai te ajudar, que vai fazer uma série de atividades no seu dia, que vai desafogar aí o seu tempo, a gente começa a se empolgar demais, né? E isso aconteceu comigo, por exemplo. Chegou um momento que eu tinha uma quantidade muito grande de funcionários e que eles estavam improdutivos. Várias vezes eu observava, a galera não tinha muito o que fazer, né? Realizavam todas as atividades, cuidavam super bem dos cachorros e ficava sempre uma pessoa extra ali, meio que pra nada. Teve uma época também que a gente contratou uma banhista, né? Uma CLT, mas nessa época a gente não tinha uma demanda grande de banhos para ter alguém ali de segunda a sábado, 6 horas, disposto ali para dar banho nos cachorros. E aí essa pessoa muitas vezes ia embora mais cedo, né? Acabava devendo muitas horas no banco de horas, que é um indicador muito bom pra gente saber se a gente tem uma equipe improdutiva ou se a gente tem uma equipe que ela tá necessitando de mais pessoas, por exemplo, quando sua equipe faz muita hora extra. Então, a gente começou a ter prejuízo, né, de ter uma pessoa ali parada sem fazer nada. Então, vão com calma, vão sentindo aí o ritmo do momento certo de ter essa pessoa. Uma alternativa que a gente podia ter chegado, ao invés de contratar
colocar logo uma pessoa CLT, era ter utilizado, né, freelancers, pessoas que podem ir ali sobre demanda, já que nesse momento a gente não tinha uma demanda alta, né? E assim, não ter gente improdutiva, tá investindo dinheiro, porque como eu falei no início do vídeo, ter funcionário é caro. Inclusive, é um dos maiores custos de um daycare, né? É a mão de obra, é ter gente ali trabalhando para você. Então você não pode pegar esse dinheiro e jogar fora para alguém e todo dia 2, 3 horas mais cedo para casa porque não tem nada para fazer. Outra questão é, não é porque você tem funcionário que quem vai ficar improdutivo é você. Como eu falei, você saiu do operacional justamente para pensar de forma estratégica na sua empresa. Obviamente que existem algumas empresas que chegam a um nível de maturidade, onde o sócio ali, ele não tá dia a dia, sei lá, tem outras empresas, enfim, mas no geral a gente tá falando aqui, né, de pessoas que estão nessa transição de um daycare amador, onde você não tem equipe, para um serviço mais profissional, com equipe. Então, no final das contas, você tá contratando alguém para desempenhar um serviço e você também ter tempo para desempenhar outras funções que vão trazer mais resultados, que vão trazer mais crescimento para a sua empresa. Acertar o timing para essa contratação é super importante, né? No meu caso, eu acabei chegando a um nível de demanda muito alto, uma exaustão, e acabei não percebendo esse timing de contratar as pessoas para me ajudar. Então, eu notei que teve um momento ali da nossa trajetória do hostel em que a gente começou a crescer muito, e aí eu continuava receosa, né, para contratar alguém, até porque a gente estava no processo de abrir o CNPJ, e aí teve esse gap aí, essa demora em contratar pessoas, e eu notei sim que a nossa qualidade de serviço abaixou, porque eu tinha infinitas coisas para fazer. E aí, rapidamente percebendo isso, eu fui lá, né, atrás de gente para me ajudar e teve resultados muito positivos. Ou seja, não chegue no nível de exaustão e de não estar mais dando conta da sua creche, hospedagem e se antecipe. Gente, e como saber esse time? Não existe aí uma fórmula perfeita, matemática, que vai conseguir te dizer exatamente o momento em que você precisa de um colaborador. Mas existem alguns indicadores, alguns pontos que a gente tem que analisar que vão conseguir guiar a gente para conseguir ter essa tomada de decisão em ter uma equipe. O primeiro é fluxo de caixa. Gente, a gente tem que saber se a gente tem condições de pagar aquela pessoa, né? Porque muitas vezes você está com a demanda alta, mas seu preço é baixíssimo, você não arrecada bem, mas está com uma demanda enorme. Então a gente tem que saber se a gente tem condições de pagar aquela pessoa. Para saber se a gente tem condições, primeiro, tem que ter noção de quanto você ganha, dos seus outros custos, né? Que eu sei que muita gente aí não faz isso. E segundo, saber o custo real de um funcionário. Eu vejo muita gente se iludindo aí, o salário mínimo é tanto, então eu contrato essa pessoa, pago o vale transporte, faz aquelas contas, né, maravilhosas, acha que tá arrasando, e aí quando vê, férias, 13º, imposto disso, imposto daquilo, e aí não contava com essa, e acaba tendo um custo que não imaginava. Chega no final do mês, cadê o meu lucro? E não sabe o porquê. Então, para que você contrate um funcionário, saiba quanto é que vai custar aquele funcionário e quanto, e entenda também das suas finanças, né? Outro indicador que te mostra quando você realmente está precisando contratar pessoas é quando você começa a recusar a demanda. Então, várias pessoas falando com você, querendo deixar o cachorro com você, e aí você tá lotado de vagas. E uma das questões mais importantes para uma empresa é o quê? Vender. Quanto mais você vende, mais você fatura, mais você lucra. Pelo menos na maior parte das vendas. Então, por exemplo, se você recebe mais cães, você vai faturar mais. Então, se você está recusando os cachorros, você fica ali naquele patamar. Então, você investe para contratar mais pessoas e aí tem um retorno maior e dar conta dessa demanda dessas pessoas que querem seu serviço. Você começou a receber uma série de reclamações, feedbacks negativos, aí os seus clientes falam que você demora para responder, que você não manda notícia dos cachorros, que você não atendeu a porta na hora certa, que o cliente está esperando, que você não entregou os pertences do cachorro, você esqueceu, e aí o seu serviço começa a cair de qualidade, mas não porque você não sabe, não porque você não está dando o seu melhor, é porque você simplesmente não tem condições de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Talvez a sua equipe seja muito pequena, ou seja uma equipe composta só por você, e aí você quer dar conta nessa quantidade reduzida de mão de obra de pessoas para executar tantas tarefas que seu serviço começa a perder qualidade, né? E gente, serviço sem qualidade, né? Não dá certo. O que vai te ajudar muito também nessa hora de contratar alguém é entender o momento que você tá. Então a gente tem duas opções, né? A gente pode contratar um funcionário CLT, onde a gente tem um vínculo empregatício, onde a gente tem um horário ali
ali que aquela pessoa está disposta a cumprir, onde a gente estabelece uma relação de mais compromisso. E a gente também pode ter, né, o freelancer, como eu falei, que é muito por demanda, que é muito se a pessoa puder e você precisar. O valor da hora do freelancer normalmente é maior que do CLT, mas você usa uma quantidade menor de vezes. Fora que você não precisar mais daquela pessoa, você não precisa ter que demitir, pagar multa disso, pagar férias, pagar isso, pagar aquilo e ter todo esse desgaste, né, de demitir alguém. Então, se sua demanda está baixa, você não precisa passar por toda essa burocracia e pode simplesmente falar, olha, muito obrigada, não estou precisando dos seus serviços. Então, entender cada tipo de contratação, qual tipo de funcionário é melhor para exercer aquela função. Então, por exemplo, aqui no hostel, a gente ainda não tem funcionário contratado para ser plantonista, porque a nossa demanda é muito concentrada nos finais de semana. Então, se eu contratar uma pessoa ali, para ela ter aqueles dias certos, eu pagar o salário dela tudo certinho, né? Eu vou ter vários dias improdutivos. Vão ter dias que eu vou falar, fique em casa porque hoje não teve cachorro para dormir na terça-feira. Mas aí, no final de semana, que é lotado, o que eu faço? Chamo 2, 3 plantonistas. Nesse caso específico, vale muito mais a pena pra gente ter um freelancer do que um CLT. E aí você pode ver também que no seu início, talvez seja melhor chamar um freelancer em feriados, que é uma demanda maior, que você vai receber mais cães, você vai precisar de mais ajuda. E aí você vai entendendo o seu aumento e achando o melhor tipo de contratação que faça mais sentido. Então, no resumo, os freelancers, né, eles são uma contratação mais de curto prazo, que eu nem posso chamar de contratação, né, mas é esse serviço feito por um curto prazo. Já os funcionários CLTs, né, é um investimento mais de longo prazo, né? Como eu falei, você cria uma relação com aquele colaborador. Para que você monte uma equipe, você tem que fazer isso da forma correta. Eu sei que pagar imposto, pagar isso, pagar aquilo, não é fácil. Realmente são encargos altos que pesam no nosso bolso, mas que se você escolheu ter um funcionário, né, se acabou dando um match maior para sua empresa, ter um vínculo com aquele funcionário e tal, onde você tem um funcionário que vai aí todos os dias, que tem aquela frequência, faça bem certinho, de acordo com a CLT. Senão, você vai acabar tendo problemas futuros. Alguma pessoa pode te botar na justiça e, gente, isso é uma dor de cabeça, assim, surreal. Graças a Deus, a gente nunca passou por isso, mas eu tenho familiares, né, que trabalham nessa parte do direito aí trabalhista e sempre me orientaram muito pra não ir por esse lado que realmente pode dar errado. Também já visitei uma creche em São Paulo, né, em que ele foi nessa, né, contratou uma funcionária ali por fora e acabou se dando super mal, levou uma processão, a pessoa pedindo um dinheiro ali e no final das contas ele tava errado, né, e vai ter que pagar. Então, assim, nem vale a pena, sabe? Eu prefiro não ter funcionário se for pra não pagar, não deixar tudo certinho. Então, contrate da forma certa. Se você não tiver como contratar alguém dessa forma, eu sugiro que você nem tenha um funcionário desse tipo, né? Tente aí a opção de um freelancer, que é uma pessoa que vai esporadicamente, que te ajuda aí com... Então, busque a orientação de um advogado para que você saiba como é que você deve lidar com um funcionário CLT, com algum colaborador, né, que é um freelancer que presta serviço para você, para que você deixe tudo amarradinho, né, e tenha essa segurança no final das contas de manter ali aquela pessoa no seu espaço de uma forma correta e segura. Então é isso, gente. Eu sei que contratar funcionário, apesar de ser algo muito bacana, é algo desafiador. Então eu espero que eu tenha contribuído aí para você nessa jornada, né, de transformar o seu daycare amador em um daycare profissional, montando também uma equipe profissional para impactar aí no seu serviço e trazer um bem-estar maior para os seus clientes e garantir um serviço de qualidade.